O Bruno Henrique volta, claro que ele volta, mas ele não volta com a intensidade do Cebolinha. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Essa declaração de Gabigol, né, após ele no podcast falar algumas coisas, o que aconteceu no Flamengo em 2023 e até com ele também, né? Dizendo que ele jogou machucado praticamente um ano inteiro, aí, e o Gabigol também se diz insatisfeito com o Tite nessa reta final, né? Porque o próprio Gabigol se queixa de poucas chances com o Tite, né? Dizendo que muitos jogadores teve chance com o Tite, chegou a ser até titular, e ele não. Então o Gabigol, obviamente, ele tá meio insatisfeito com o Flamengo. Mas a pergunta é o seguinte, será que o Gabigol, ele, para 2024, ele 100%, ele vai ser mais utilizado pelo Tite ou não, né? Será que o Pedro se encaixa melhor no estilo de jogo do Tite e o Gabigol não? Então tem várias perguntas que a gente está sem resposta, é claro, né? Mas só o futuro dirá. Mas Gabigol diz que não está feliz, está insatisfeito no Flamengo, obviamente porque é banco, né? É um jogador que gosta de jogar, mas o campo, a bola ali, o futebol apresentado não tá sendo relevante, né? E por isso que, obviamente, que ele é banco. Mas deixa a tua opinião aí, se o Gabigol merece mais chances, né? Na temporada de 2024, mas vambora com mais um vídeo aí e deixa seu like. Vambora, nação! Quanto não tem tido oportunidade de ser com o Tite, mas o quanto também já não fazia a melhor temporada da carreira dele antes, né? Acho que são muitos pontos aí pra gente tocar dessa declaração e dessa renovação. Quero te ouvir. Não, assim, essa comparação com os jogadores que estavam na tela, assim, o Alan, ele chega e aí tem uma contusão séria. Então ele não tem tantas oportunidades porque ele ficou de fora muito tempo. Ele voltou agora 2, 3 jogos, no máximo. E aí o Pulgar estava... Pulgar não, Eric. O Eric estava muito bem, né? Foi bola de prata, seleção bola de prata, né? Aqui da casa. O Rodrigo Caio, a mesma situação, né? Muito tempo de lesão e tal. E a dupla de zaga também encaixou. E o outro ali é o garoto, o Vitor Hugo, é menino, teve muito mais oportunidade com o Sampaoli. A produção como o time todo do Flamengo caiu, porque o ano foi frustrante, do time todo, não foi só do Gabigol. A gente aqui estava discutindo, quem foi o melhor do Flamengo? No primeiro foi o Ayrton Lucas, mais caiu de produção. Fabrício aí depois Bruno. Foi o Eric Pulgar. Eu e você falamos do Fabrício Bruno, que manteve uma regularidade. Mas assim, a verdade é que o Gabigol, normal. Eu não gostava de ser substituído, eu não gostava de ficar no banco. Qual é o jogador que gosta? O cara fala assim, eu gosto, eu quero ficar no banco. Pô, tem alguma coisa errada. Ele não pode se rebelar, ele não pode levar isso para ser uma laranja podre dentro do elenco. Então, se o cara não ficar satisfeito, eu acho que é até positivo. O cara quer brigar pela posição, quer ser titular. E ele jogando bem sendo titular, ele vai render para o time. Então não vejo nenhum problema do Gabigol falar que está incomodado com a reserva. Ele é muito realista, a característica de jogo do Tite não favorece ele, porque ele não é o cara do lado para ser 1 contra 1, drible, velocidade, recompor, marcar lateral, nesse sistema do Tite com 2 pontas, né? O Tite não joga com 2 atacantes como o Dorival jogou, ele e Pedro, porque aí jogava no losango. Meio campo, um 4-4-2, mas o meio campo na forma de um losango, que o Arrascaeta ficava na ponta do losango. E o Tite não faz esse sistema. Então, quando ele joga com meia pelo lado direito, que às vezes é o Everton Ribeiro, foi o Gerson, ele até utilizou ali pelo lado direito, também é aquele cara que tem que voltar numa linha defensiva perto dos volantes. O Gabigol não tem essa característica. A briga de posição dele é com o Pedro. E o modelo do Tite é um centroavante mais de área, mais ali pivô. E ele também não é essa característica. Então ele perde um pouco de ponta. Agora ele falou, vai treinar, vai voltar melhor, vai se cuidar, vai se tratar, fazer uma ótima temporada, pré-temporada, para brigar por essa posição com o Pedro. Larga atrás. Pelo modelo de jogo do Tite. Mas o Tite também não é um cara assim que, porque não faz muito essa função. Pô, o cara não é maluco, é um baita de um treinador. Se vê que o Gabigol tá bem, tá voando, uma crítica que eu faço é o seguinte, realmente, colocar o cara 5 minutos, 6 minutos, num jogo que tá muito complicado, não é toda hora que o cara vai resolver. O Pedro mesmo, quando estava no banco, entrou muitos jogos no segundo tempo, também não resolvia. Então ele tem tido poucas minutagens. Pode ser pelo condicionamento físico.
Vamos ver o próximo ano. E tem um outro fato também, não é só o caso do Gabigol, né? O Bruno Henrique vai ter que brigar pela posição com o Cebolinha. O Cebolinha faz mais o que pede o Tite do que ele imaginava. O Cebolinha é o cara que faz. O Cebolinha tá marcando, o Cebolinha tá chegando na frente, o Cebolinha tem um contra um. Aí o Bruno Henrique volta, claro que ele volta, mas ele não volta com a intensidade do Cebolinha, que é o que pede o Tite. Dos atacantes liberados, tanto que ele tá pedindo mais um atacante pelo lado direito. Mas o Bruno Henrique tem a vantagem que ele joga nas 3 do ataque. Joga pela esquerda, joga pela direita, e se precisar, joga ali como atacante também, centroavante. Na que ele vinha jogando ali, tipo, ele não entrou ali, tomou conta, porque teve, além da lesão, o período do acerto do contrato, vai aqui, vai ali, e aí são coisas que acontecem no futebol. Eu estou me referindo a isso para mostrar que o Gabriel também pode ganhar essa posição e voltar a ser titular do time do Flamengo. Dentro de uma configuração um pouco diferente que o Tite adote em uma outra partida, ou então, se o Pedro... A gente não sabe o que acontece durante a temporada. Nenhum jogador joga 80 partidas. Sim. Quantas jogam no futebol brasileiro? 82, depende, 83? Entre 70 e 80 e qualquer coisa, dependendo... 75. Você jogou 75. Você jogou quantazinho? Não me recordo assim a temporada que eu joguei mais jogos, mas nessa faixa aí, pelo menos 70 jogos. Não, ninguém joga 70 jogos em uma temporada. Não dá, o ser humano não aguenta jogar 70 jogos por ano. Lógico. Então vai precisar do Gabriel em alguns momentos, vai precisar de outros jogadores em outros tantos momentos. E o Flamengo tem 2 centroavantes com características diversas. E o campo fala, né, Pascoal? O próprio Tite diz, o campo fala, né? O campo fala. Essa é a minha dúvida, porque o Gabriel, ele teve pouco espaço, porque ele tem uma questão física. Ele está um problema no tendão. Ele está... Vocês querem ouvir logo esse trecho para a gente já entrar nesse debate aqui? Porque ele também... O ano que vem vai ser mágico, é o final, né? E eu acho que o ano que vem vai falar muita coisa, porque eu ainda tenho essa dúvida, assim. Então o Gabriel não jogou com o Tite porque ele não tinha condição física por conta dessa lesão que ele cita, que deveria ter sido tratada lá atrás, não sei porque não foi. Ou é uma opção do treinador? Mais ou menos como o Caleri, Daniela. Mais ou menos como o Caleri. Mas o Flamengo tem substitutos para ele. O Caleri vem com a lesão no tornozelo desde sempre. Então, mas o Flamengo tem substitutos para o Gabriel. O São Paulo não tinha para o Caleri. Pois é, porque ele já não estava jogando tanto. Na minha visão, se não estava jogando tanto e estava incomodando, parava, né? Parava, tratava e aí voltava 100%, né? Mas, Daniel, acho que a gente vai saber disso. É difícil saber, né? Entender por que ele não teve tantos minutos. A conta que eu fiz aqui, 22 minutos por jogo para o Gabigol, é pouco, né? E aí, eu acho que esse ano que ele falou, vai se cuidar nas férias, para voltar, para fazer uma pré-temporada boa, para poder estar 100%. E aí, eu acho que aí durante o Carioca, começo do Brasileiro, a gente vai conseguir entender qual é o espaço do Gabigol no Flamengo. E aí eu volto àquela situação. Eu não acredito que o Gabigol esteja feliz, ou fique feliz, ou fique confortável em não jogar, em entrar 22 minutos. Que foi. Aí entra a questão dos 35 milhões de euros, dele não estar satisfeito, dele mesmo falar, e corretamente, até com algumas justificativas, de levar para a Copa, de características que o Tite quer de um centroavante. Se ele sabe que não se encaixa, se ele não está tendo minutos, será que o Gabigol, pro Flamengo, pro Tite, seria legal ter ele? Aí a gente traz a declaração do empresário, dizendo que negociou durante um ano. A gente traz a declaração do Gabigol, dizendo que ele tem contrato só até o fim do ano que vem. Mas não está acertado? Não tem a garantia? Mas ele deixa isso claro ali, ele fala, eu lido com fatos. O fato é, o meu contrato vence em dezembro de 24. Então, tem muitas coisas que não são ditas, mas estão nas entrelinhas. Claro que daí é interpretação minha, né? Isso eu estou tentando interpretar o que pode estar nessas entrelinhas. Mas eu acho que o Gabigol voltando bem fisicamente, eu digo, esse começo de ano, vai dizer muito. O Pedro pode ser titular, mas que o Gabigol tenha mais espaço. E isso já vai para dar chance dele brigar. Senão, eu acho que, como ele já falou, ele não vai ficar satisfeito, não vai ficar feliz. Ele tem 6 meses para ver isso aí. Ele tem 6 meses para ver isso. Mas e o Flamengo? Por isso que hoje a posição do Gabigol é muito confortável. Muito confortável. Mas você acha que ele está confortável? Eu acho que é a última... Não, ele diz confortável porque ele pode esperar. A posição porque ele tem um acordo, teoricamente, mas ele se não assinar, 6 meses ele sai livre. Ele pode sentir o cheiro da brilhantina em 6 meses. Ele fica só aqui, ó, só...
Só para saber onde é que está o cheiro da brilhantina. Se ele não encontrar o cheiro da brilhantina, sabe o que acontece? Tô pegando minha malinha, tô indo embora, meu senhor. Ele tem 6 meses para isso. E os 35 milhões? E os 35 milhões viram pó. Viram pó. Então, a posição do Gabriel, não são 35 a posição do empresário do Gabriel nesse instante é uma posição absolutamente de conforto, de tratando com pessoas sérias, sabendo o que vai acontecer. Se o Flamengo engrossar o caldo... Mas a recíproca é verdadeira. Também. Então, também. é. O clube ele. Mas se engrossar o caldo... Aqui engrossou o caldo... Não, eu quero dizer o seguinte. Aí... A fala do empresário é... Temos um acordo verbal firmado. Ou seja... Esse 1 ano que a gente conversou, e também por telefone, nós verbalmente chegamos a um acordo. Isso ainda não foi assinado, mas estamos tratando com pessoas sérias que cumprem um acordo. Eu acho que a rua é de mas não foi assinado, não foi assinado por então, quem, né? O Flamengo tem que preencher o contrato e dar para eles assinar, não é o contrário, né? Então eles estão esperando... Não foi assinado por nenhum dos dois. O que eu quero completar é o seguinte: se o empresário diz que está esperando, que está tratando com pessoas sérias e acredita que o Flamengo vai cumprir o que eles verbalmente trataram, a partir do momento que o Flamengo fale que está certo, do outro lado também tem que ser a mesma coisa, né? Ele não falou de pessoas sérias? Claro. Então tem que ser do outro lado também. Então por isso que eu acho que o Flamengo, o Gabigol está num momento... de contrato, não esportivamente. Esportivamente ele está desconfortável. Isso. Porque ele é banco, a gente sabe que ele é um jogador vaidoso, é normal, é uma estrela, é um cara polêmico, é um cara que desperta o amor e o ódio. Ele fala sobre isso, sobre até a polêmica com o Zico. Achei muito legal a fala dele nesse podcast, esclarecendo bem aquilo que eu analisei aqui no programa, do que eu entendi, do que ele quis fazer. Então, mais uma vez, ele chega lá e fala: respeito total, o Zico é o maior de todos. Nunca eu faria uma coisa para atacar, afetar o meu maior ídolo. Então, eu acho que assim, ele está confortável nessa parte de contrato. Bom, vou começar o ano, vou tentar ter um ano mágico. Se a coisa não acontecer, aí eu concordo com vocês. Chegar no meio do ano, não sou titular, o cara não me dá chance, pouco espaço, não vou renovar mais agora. Mas, Zinho... Vou esperar e vou sair livre. Aí eu acho que o Flamengo tem que agir. Aí é o Flamengo tem que agir. Aí é o conforto dele. O Flamengo tem que renovar logo esse contrato. Não, o Flamengo não pode chegar no modelo Bruno Henrique. Chegou no limite. O Flamengo ultrapassou o limite. Mas pelo que eu entendi do Bruno Henrique, quando foi paralisado ali, o lado do Bruno Henrique já estava canetado. O Flamengo é que precisava devolver. Então, exatamente. Porque só o Bruno Henrique ficou no Flamengo porque o Bruno Henrique quis ficar. Sim. Certo? Agora, se o Flamengo, se o Gabigol não tem esse aproveitamento que ele imagina, o que ele imagina para jogar no Flamengo até o meio do ano, cria-se uma perspectiva enorme para que ele possa sair, assinar o chamado pré-contrato, porque isso pode com 6 meses para terminar... Mas tem que assinar esse contrato antes, aí o Flamengo tem que agir. Aí entra essa sua manifestação de maneira muito correta. O Flamengo tem esse período de início de ano para agir se vai continuar com o Gabriel. Por exemplo, já renovou o contrato com outros jogadores que estavam para renovar? Por exemplo, tinha o interesse de renovar com o zagueiro. Renovou com o Bruno? Com o Fabrício Bruno? Renovou? O Fabrício Bruno é a mesma questão do Gabriel. O contrato não vence agora, vence só no final do ano que vem. Houve uma primeira conversa, mas pelo valor dos contratos dos outros zagueiros, ele não ficou satisfeito com a proposta, então vai se abrir uma próxima negociação. Então, Everton Ribeiro já renovou o contrato? Não, e o do Everton vence agora, não canetou ainda, tá vendo? Ofereceram mais um ano. Esse volume de soluções que não são dadas é que chama atenção no Flamengo. Você vai avolumando as situações. Mas pro Everton já se fez a proposta, né? É 1 ano de contrato e está sendo analisado pelo jogador. E segundo o Tite, ele vai disputar a vaga com a Arrascaeta. Sim, ele entende que não é um ponta. O Tite diz que os dois jogam na mesma faixa, que ele vai disputar a vaga com a Arrascaeta. E que o Flamengo precisa de um ponta pela direita. É o que diz. Então, você está vendo, tem volume de situações não resolvidas no Flamengo. E o Gabriel, hoje, mesmo no banco, ele é um grande ídolo do Flamengo. Então, eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que o Gabriel não pode ser... Tem coisas que você tem que acelerar em uma situação e outras que você pode segurar um pouco mais.
Acho que o Flamengo segurou muito na confiança do Bruno Henrique, segurou muito na confiança do Everton Ribeiro. Eu já disse para você que tinham pelo menos 2 equipes de São Paulo interessadas no Everton Ribeiro. Se o Flamengo não acertar, tem 2 que acertam com ele no dia seguinte. Eu garanto para você que tem 2 que acertam com ele. Um ou outro vai acertar. É que o Everton já poderia, inclusive, ter acertado se houvesse esse interesse por parte dele, né? O Flamengo se afiançou naquilo que o jogador disse aí, eu quero ficar. Do Bruno Henrique era eu vou ficar. O Palmeiras ofereceu e o Bruno Henrique não veio. O Palmeiras ofereceu para o Pedro, vocês sabem a história, eu já contei aqui, do dinheiro, né, do volume financeiro que envolvia o Pedro, e o presidente do Flamengo, quando viu que o negócio... Aí ele, pera um pouquinho que eu preciso consultar o conselho, não posso resolver. Sim. Porque a presidente do Palmeiras ia contratar o Pedro pelos 100 milhões. E aí ele segurou, teve que renovar o contrato e ficar com uma cláusula diferente. Então, são coisas do futebol que você tem que acelerar o processo, em alguns momentos. Em outros momentos, você pode tirar o pé um pouquinho, porque tem um pouco mais de tempo. Eu acho que o Fabrício Bruno é um zagueiro que não dá para pensar em perder, não dá para esperar com 6 meses de contrato para ver o que vai acontecer. O Gabriel é um centroavante que você não pode esperar que daqui a 3, 4 meses a gente senta lá e resolve. A minha dúvida é se o treinador vai utilizá-lo ou não, porque o Gabriel é caro, vai ficar insatisfeito. Explica para a torcida do Flamengo. Tem tempo. Explica para a torcida do Flamengo. Aí eu chego lá na cláusula de 35 milhões. Com tudo isso que tu falou, tu acha que essa cláusula tem validade total? Não, até julho tem. Não, sim, mas qual é a situação toda que tu falou? Junho, é verdade. Os itens que tu levantou? Já era. Quais os itens que tu levantou? O Tite, a minha curiosidade é para saber se o Tite vai utilizá-lo com mais frequência quando ele estiver bem fisicamente. Porque eu acho que o Gabriel no banco. Mas eu acho que voltando agora, ele falou que já começou o procedimento, né? O Gabriel foi liberado antes do último jogo. Ele não participou da última rodada para fazer o procedimento e já olhar para essa lesão como deveria ter feito lá atrás. Então, imagino que vai ficar bem fisicamente, levando em conta a pré-temporada, carioca, para começar a disputa do brasileiro, de Libertadores, enfim. Mas o Gabriel no banco, mais uma temporada, eu acho que aí sim ele se transforma num problema. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, para o canal. Essa situação do Gabigol é uma situação que, querendo ou não, né, pode se tornar um problema para o Flamengo futuramente, né? Eu concordo com a opinião de Fernando Parazzi e do Pascoal, que o Gabigol ele está numa zona muito confortável sobre ou continuar no Flamengo ou acabar saindo de graça, né? Flamengo renovar agora por 5 anos é muito arriscado. Sim, o Flamengo corre o risco, seriamente, de chegar no meio do ano que vem e o Gabigol sai de graça, ou pedir muito além do que o Flamengo deseja pagar, o Flamengo corre o risco. Só que o Flamengo também corre o risco de renovar agora no final do ano, né? Renovar agora ou até no início do ano. Gabigol se recuperar da lesão que ele tem no adutor, como ele disse no podcast, se recuperar e no ano de 2024 ele não ser tão utilizado como ele pretende ser, né? Então aquilo, o Tite possivelmente vai ficar o ano inteiro no Flamengo. Possivelmente. Vai ficar o ano inteiro no Flamengo. Contando com isso, será que o Tite vai utilizar o Gabigol bastante vezes? Vai colocar ele para jogar? Será que o Gabigol vai conseguir performar sem essa lesão que ele já está tratando, como ele disse? Vai conseguir performar da melhor maneira, como ele já chegou a performar alguns anos anteriores? Então tem várias dúvidas que a gente tem, né? O Tite possivelmente deve utilizar o Gabigol como titular. Eu tenho essa dúvida, né? Acho que o estilo do jogo do Tite, o Pedro se encaixa bem melhor do que o Gabigol. O Gabigol vindo da reserva, será que o Gabigol ele vai conseguir ter uma minutagem boa? Ou mesmo tendo pouca minutagem, ele vai conseguir se destacar em alguns jogos? Vai conseguir fazer algum bom jogo? Porque aquilo, não adianta o jogador estar 100%, mas quando ele tem a oportunidade de 30, 40 minutos ou até meio tempo jogando, ele não conseguir render dentro de campo, né? Então, obviamente que o técnico vai muito pelo campo. Se o campo responder dizendo que o Gabigol tá indo bem, ótimo. Mas se não, o Gabigol pode perceber que não tá sendo tanto aproveitado, né?
e pedir para sair, né? Ou assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então é uma dúvida que vai persistir pela cabeça da gente torcedor e só ano que vem, vamos dizer assim, essa nossa dúvida vai ser respondida. Mas tua opinião, Gabigol deve continuar ou já deve meter o pé do Flamengo visando a próxima, visando já final de 2024, né? Deixa tua opinião, é isso aí e tamo junto, nação.